Quando os kamikazes apareceram pela primeira vez, os americanos se apavoraram. Mas é o Japão que leva esse conceito fanático ao extremo. Com aviões assassinos, super torpedos e mísseis impulsionados por foguetes, todos guiados por pilotos humanos. Para alguns desses jovens pilotos, era um caminho sem retorno. O Japão constrói estruturas ultra-secretas. Isso é fantástico. E armas apavorantes para cometer o sacrifício derradeiro. Esta é a incrível história dos kamikazes. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler e seus aliados japoneses para garantir o domínio do mundo. Agora as ruínas sobrevivem como lembretes sombrios de sua fanática ambição militar. Estes são os segredos das obras incríveis nazistas. Táticas desesperadas. 12 de abril de 45, base aérea de Kanoya, Japão. Em um bunker subterrâneo secreto no sul do Japão, o vice-almirante Matomi Ugaki está se preparando para enviar esquadrões suicidas contra forças americanas. Atenção! Reúna os pilotos e as tripulações da unidade especial de ataque. O plano de Ugaki: impedir a invasão do Japão mandando o maior número de esquadrões suicidas já visto. A missão de hoje não será fácil. Mas ação corajosa e resoluta dispersará até demônios. Vocês terão sucesso. Sua nova arma: um míssil suicida impulsionado por foguete. Numa encosta no sul do Japão, escondidos atrás de uma selva de bambu, estão os restos do centro de comando secreto, onde o Gaki planejou centenas de ataques suicidas. Isso é fantástico. O historiador militar Mike Pavelek obteve uma rara permissão de acesso a este bunker esquecido. Fenomenal. O Gaki enterrou seu quartel-general nessa montanha para protegê-lo de bombardeios aliados. Dê uma olhada na grossura dessas paredes. Deve ter 1 metro aqui no topo e vai diminuindo para uns 45 centímetros nos lados. Deixa toda a estrutura muito sólida e segura. Este não é um bunker apenas. É uma série de centenas de metros de cavernas de concreto armado. O almirante, seu staff e secretários, com mapas, telefone e rádio, ficavam neste quartel-general subterrâneo, onde dirigiam todas as operações kamikazes contra a frota americana. A história dessa terrível nova tática se desenrola no Japão e na Alemanha nazista. Na Europa, quando a maré da guerra se vira contra Hitler, os nazistas planejam esquadrões suicidas, levados pela obediência fanática ao Führer e à pátria. No Japão, a história dos esquadrões suicidas começa em 1940. Os japoneses assinam um pacto com a Alemanha nazista e a Itália fascista. E as 3 potências do eixo prometem se auxiliar mutuamente. O Império do Japão quer expandir suas fronteiras, conquistando trechos da Ásia. A reação dos Estados Unidos é cortar o comércio com o Japão. O bloqueio econômico pôs o Japão numa posição muito difícil, porque agora ele estava claramente em rota de colisão com os Estados Unidos.
7 de dezembro de 1941. O Japão lança um ataque aéreo surpresa contra a frota americana em Pearl Harbor, no Havaí. O ataque a Pearl Harbor foi um enorme sucesso. Ele mutilou a frota do Pacífico e pegou os americanos totalmente desprevenidos. O Japão e seus aliados nazistas agora estão em guerra com os Estados Unidos. Mas nos anos seguintes, a guerra vira contra as potências do eixo. 6 de junho de 1944, dia D. Os aliados invadem a França para libertar a Europa do jugo nazista. E no Pacífico, uma vasta frota americana move-se para o oeste. Missão: esmagar o Império do Japão. 19 de junho de 1944, japoneses e americanos se encontram nas Ilhas Marianas. O Japão enfrenta a força total da Marinha Americana e sofre uma derrota devastadora. As Ilhas Marianas são conhecidas como Tiro ao Pato das Marianas e foi onde a Força Aérea da Marinha Americana se impôs sobre a Força Aérea da Marinha Imperial Japonesa. 3 porta-aviões do Japão são afundados. Cerca de 600 aviões destruídos. A frota japonesa de superfície virtualmente deixa de existir. Isto é, o grosso da capacidade de combate do Japão se perde nas Ilhas Marianas. O motivo central para a derrota é o fracasso do avião de caça japonês, o Mitsubishi Zero. Mike está explorando alguns que ainda existem. As aeronaves americanas contemporâneas superavam o Zero. Parte do problema que o Zero tinha é que, embora tivesse grande alcance e poder de manobra, o sistema de combustível não tinha tanques lacrados. Quando os pilotos americanos atiravam nos Zeros, eles tendiam a explodir. O Japão precisa de uma tática nova para enfrentar o poderio da frota americana. E precisa rapidamente. Os americanos estão fechando o cerco ao Japão. Seu próximo alvo são as Filipinas. As Filipinas, uma antiga colônia americana, são cruciais para os japoneses porque é por elas que chegava seu suprimento de petróleo. E sem ele, eles estariam acabados. Em outubro de 1944, o homem encarregado da Força Aérea do Japão nas Filipinas é Takejiro Onishi. Suas ordens são impedir os aliados de invadir as ilhas a qualquer custo. Mas ele só tem 30 caças Zero para manter à distância centenas de navios inimigos. Como é possível mantermos as Filipinas com o que temos? Sua solução é radical e inesperada: transformar os 30 caças Zero em bombas. Não creio que haverá outra maneira de executar a operação, a não ser pondo uma bomba de 250 quilos em um Zero e deixar que ele mergulhe num porta-aviões americano. É a primeira vez que o Japão ordena ataques suicidas. E isso mudará totalmente a feição da guerra. O novo esquadrão se chama Kamikaze, que significa vento divino. A meta: cada avião Zero abater um navio americano. Para dar ao Zero o alcance mais longo possível, os engenheiros reduzem seu peso retirando metralhadoras, blindagem e rádios. Eles acrescentam tanques de combustível extras e uma bomba de 250 quilos. Eles o transformaram em um míssil voador para atacar a frota americana. Tudo que o vice-almirante Onishi precisa agora são pilotos.
No Japão, a vergonha é muito importante. Por isso é difícil dizer, não quero morrer pelo meu país, porque isso trará vergonha não só para si mesmo, mas para sua família. E assim, muitos desses jovens pilotos tiveram que se mostrar bem fortes, tinham que ser bem valorosos. Ao procurar o primeiro líder kamikaze, os oficiais convocam um de seus melhores pilotos, Tenente Yukio Seki, de 23 anos. Você está sendo considerado para liderar a unidade especial de ataque. O que acha disso? O senhor tem que me deixar fazer isso. Obrigado. Seki confidencia a um jornalista que para ele a tática suicida é um desperdício de seu talento. Mesmo assim, ele se prepara para a morte. E escreve uma carta de despedida para sua esposa. Minha querida Mariko, eu sinto muito morrer antes de poder fazer mais por você. Ao partir, eu relembro inúmeras lembranças que compartilhamos. Tenho certeza que eles queriam viver, mas a situação era tão extrema, tão desesperadora, que eles não tinham opção a não ser sacrificar suas vidas. No dia seguinte, os novos kamikazes estão prontos para o primeiro ataque. Vocês já são deuses sem desejos terrenos. Seu sacrifício não é em vão. Eu peço que todos façam o melhor. Vamos! Antes de entrar no zero, Seki faz um último pedido. Comandante, por favor, dê isto à minha família. (25 de outubro de 44, Filipinas, Pacífico). Nos mares em torno das Filipinas, a marinha japonesa está travando uma batalha épica contra os aliados. No céu, Yukio Seki lidera o primeiro esquadrão de pilotos kamikazes. Depois de voar 5 dias consecutivos, ele finalmente avista uma força-tarefa naval americana. E seu alvo principal, um porta-aviões. (10 e 45 da manhã). O avião de Seki bate contra o porta-aviões de escolta USS St. Louis. O navio afunda com 889 homens a bordo. O ataque no Golfo Leyte foi um sucesso tremendo, porque eles conseguiram afundar um porta-aviões, que era a arma americana mais importante que eles poderiam abater. Eles danificaram 3 outros e tudo isso com a perda de 5 aeronaves, o que era uma ótima proporção para os japoneses. Parecia ser uma tática de peso, que poderia dar certo a qualquer momento. Embalado pelo sucesso, o comandante Onishi expande sua tática suicida para uma escala bem maior. Novos aviões e pilotos chegam do Japão. Agora Onishi manda onda após onda de kamikazes para defender as Filipinas. Na Batalha do Mar das Filipinas, 121 pilotos kamikazes atingiram seus alvos.
afundando 16 navios americanos. Foi o uso mais eficaz do poderio aéreo que os japoneses tiveram em anos. O poder dos kamikazes não é somente atingir navios, também é o efeito psicológico. De repente, você está contra um inimigo para quem não parece haver limites. E essa é uma hipótese aterradora. Mas em meio ao sucesso inicial dos kamikazes, há um problema crescente. Os kamikazes estão danificando e afundando navios dos Estados Unidos, mas até agora só afundaram um porta-aviões. O maior problema era que o Mitsubishi Zero, configurado como uma arma suicida, não era uma grande bomba. Embora cheio de combustível e carregando uma bomba de 250 quilos que devia detonar, não era uma arma grande o suficiente para afundar um couraçado ou porta-aviões americano. Os japoneses precisam de algo novo. E eles produziram uma coisa muito mais apavorante e muito mais poderosa. O Japão está desenvolvendo uma arma secreta. Um míssil impulsionado por foguete projetado para um propósito: missões suicidas. Seu nome, Oka, que significa cerejeira em flor. Ao contrário do caça-zero, o Oka é mais bomba do que avião. O Oka era um pequeno míssil tripulado, que tinha uma bomba enorme na frente. Ele tinha de ser lançado de um bombardeiro e, após ser solto, ele planava em direção à frota americana, guiado pelo piloto suicida a bordo. Restam poucos Okas originais. Mas em um hangar secreto no Reino Unido, está em processo de restauração. Nossa, eu não esperava ver isto. Isto é algo que não é visto há quase 70 anos. Para o especialista em tecnologia da aviação Joey Picarella, ele oferece uma chance rara de ver como o Oka foi montado originalmente. O objetivo do Oka era levar uma ogiva até o seu alvo. E toda a parte da frente, de 1,80 m, da estrutura era a ogiva. 1.200 quilos de altos explosivos equivalentes a dinamite. Esta era a razão de ser do Oka: carregar a maior bomba possível em direção à frota aliada. A ogiva compõe cerca de 60% do peso do Oka e preenche todo o cone do nariz. Logo atrás desta bomba enorme está um cockpit pequeno e básico para o piloto. O cockpit continha o mínimo de instrumentação: apenas altímetro, indicador de velocidade e bússola. E aqui é a alavanca original para armar a ogiva. Um puxão forte da alavanca e a ogiva estava ativa. Não havia retorno. O cockpit também tem algo que outras aeronaves não têm. Esses dois clipes seguravam a espada samurai do piloto. O piloto olhava para cima e um membro da tripulação no BET lhe passava seu último bem terreno, sua espada. Lançado de uma altura de 6.000 metros, o Oka pode planar até um alvo a 32 quilômetros de distância. Mas o Oka também leva 3 foguetes propulsores na traseira. Seus objetivos: impulsionar o Oka a velocidades rápidas o bastante para escapar do fogo inimigo e penetrar o aço dos navios. O Oka era muito veloz. Podia atingir uma velocidade acima de 960 km por hora, mais rápido do que qualquer coisa no céu nessa época. O Oka é uma solução radical, mas os japoneses não estão sozinhos. Na Europa,
A Alemanha nazista procura desesperadamente maneiras de melhorar a precisão de suas próprias armas de terror. Sua resposta também é um navegador humano. Os nazistas acrescentam um cockpit ao seu poderoso míssil de cruzeiro V1, criando o Heikenberg. Mas Hitler não está convencido do conceito de esquadrões ao feitio dos kamikazes. Ele cancela o programa do V1 tripulado. No Japão, o desenvolvimento do Oka com foguete propulsor está em andamento em uma base de pesquisa ultra secreta na cidade portuária de Yokosuka, ao sul de Tóquio. Mas os engenheiros aqui sofrem um grande revés. No outono de 1944, os americanos começam a bombardear centros industriais do Japão. Os japoneses precisam transferir a linha de produção da nova arma para um lugar mais seguro. Eles escolhem um morro perto da base de pesquisa em Yokosuka. Caramba! Veja essas dobradiças. Penhascos com vegetação, escondidos da vista atrás das antigas fábricas, ainda abrigam restos esquecidos. Este é um enorme bunker de concreto com portas imensas, grossas, à prova de bombas e explosões por fora e outra parte de aço dentro, bem aqui. São duas proteções contra bombas, balas e tudo. É uma construção muito pesada para proteger algo que devia ser vital. Além desses bunkers, em meio à densa vegetação rasteira, evidências de mais estruturas. Esta caverna toda está coberta de cavernas e túneis, onde os japoneses construíram o Oka. 70 anos depois, pode-se ver as marcas das ferramentas usadas para entalhar a pedra para fazer esta caverna. Para proteger o sigilo do programa e para mantê-lo a salvo das bombas americanas, eles transferiram todo o processo de fabricação dos prédios expostos do outro lado da rua para cavernas como esta aqui. Não só para construir a máquina, mas também para armazenar as que estavam prontas. Os bombardeios americanos diminuem o ritmo de produção do Oka. Mas os engenheiros japoneses estavam trabalhando em outras armas suicidas. Inclusive uma que ataca não do céu, mas sob as ondas. Um torpedo tripulado. A Marinha Imperial Japonesa está preparando seu torpedo kamikaze em Otsushima, uma base naval secreta, escondida em uma pequena ilha perto da costa meridional. O historiador Toshi Minohara está indo para o local. Esta é Otsushima, uma antiga base secreta da Marinha Imperial Japonesa, onde eles fizeram os submarinos suicidas tripulados, conhecidos como Kaiten, que significa retorno ao céu. Toshi veio explorar o que resta da base. Uma réplica Kai-10 serve de lembrete do que os japoneses estavam fazendo aqui em 1944. Então, esse é o Kaiten, um torpedo tripulado, com um piloto que sentava aqui. Você pode pensar, por que não só um torpedo? Por que precisa de piloto? O motivo é por causa do sistema de direção. Supostamente isso aumentaria a precisão. Quando você tem uma pessoa aqui, ela pode controlá-lo até o último minuto. A ogiva de 1.550 quilos é 30% maior do que a ogiva do míssil do Oka.
O objetivo do Kaiten era afundar um enorme couraçado. Esse submarino tinha um grande poder de explosão. Um dos primeiros voluntários a treinar como operar o Kaiten é o adolescente Yutaka Yokota. Ele chega a Otsushima em setembro de 1944. Para Yokota experimentar a nova arma, primeiro ela tem de ser levada para a água. Esse é o caminho por onde levavam o Kaiten, que era construído ali na base. Ele era carregado em trilhos por este túnel que foi escavado na montanha, bem à nossa frente. Isto aqui é muito interessante, dá para ver onde ficavam os trilhos. O Kaiten era empurrado daqui até ao mar. Este também era o caminho dos pilotos em suas missões de treinamento, ou até mesmo nas missões reais. Era um caminho de uma mão, não havia caminho de volta. Aprender a pilotar esta arma de alta tecnologia demora meses. Jovens como Yokota precisam aprender a navegar às cegas em direção ao alvo e depois mirar ao identificar um navio pelo periscópio. Eles não eram guiados por nada high-tech, era somente a habilidade do piloto, e o piloto não conseguia enxergar. Ele só tinha uma bússola e um cronômetro. Novembro de 1944. Os japoneses estão travando uma batalha perdida contra a frota americana nos mares das Filipinas. A marinha japonesa precisa logo dos Kaitens. Mas os navios aliados estão distantes 2.500 quilômetros da base do Kaiten. Os japoneses têm de descobrir como levar seus torpedos suicidas perto bastante para atacar. O Kaiten foi projetado para ser amarrado a um submarino japonês maior. De 4 a 6 seriam amarrados no convés. E depois, os submarinos de maior alcance levariam os Kaitens ao alvo pretendido. 8 de novembro de 44, Otsushima. A primeira missão Kaiten parte da base naval de Otsushima. O piloto Yokota não terminou seu treinamento, mas seus colegas recrutas partem. O alvo, o porto de reabastecimento aliado distante 2.400 quilômetros. 20 de novembro de 44, Pacífico Ocidental. 12 dias depois, os submarinos se aproximam do alvo. Uma vez solto, o Kaiten avança para uma lagoa abrigada, onde centenas de navios americanos estão reabastecendo. Um Kaiten bate na lateral do navio-tanque USS Mississinua. Estas são imagens reais do navio, enquanto 16 milhões de litros de combustível viram fumaça. O primeiro sucesso dos Kaitens foi um dos ataques mais espetaculares da guerra. E foi uma boa notícia para os japoneses, porque um Kaiten afundou um navio. O tamanho da explosão faz os japoneses pensarem que afundaram 5 navios americanos. Animados com o sucesso, eles expandem o programa Kaiten. Mas não ficam prontos a tempo de salvar as Filipinas. Os aliados começam a liberar as ilhas em dezembro de 1944. Próximo passo. A vasta frota americana se move para o norte, para a ilha de Okinawa. Eles estão se aproximando do Japão. Mas também estão indo diretamente para o alcance da força total de todas as armas kamikazes do Japão.
e um homem com a missão de espalhar terror de todos os lados. Março de 45, base aérea de Kanoya, Japão. No Japão, um novo comandante está a cargo dos esquadrões kamikazes. O veterano vice-almirante Matomi Ugaki. Ugaki combateu a frota aliada nas Filipinas e sabe o quanto ela é poderosa. Agora ele controla as operações kamikazes em seu bunker subterrâneo de segurança máxima. Senhor, 5 porta-aviões e 7 navios de escolta foram vistos entrando na lagoa. Reúna os pilotos e as tripulações da Unidade Especial de Ataque. A incursão está marcada para amanhã. Todas as forças devem partir às 8h30. Ugaki está decidido a impedir que os aliados tomem Okinawa. Os japoneses temiam a invasão. Há 2 milênios não eram invadidos com sucesso e não pretendiam permitir que isso acontecesse agora. Os pilotos suicidas de Ugaki estão baseados em Kanoya, na costa sul do Japão. Daqui eles podem atacar a frota aliada quando se aproximar de Okinawa. Se os aliados tomarem esta ilha, o próximo passo é o país em si. Foi neste campo de pouso que o almirante Matomi Ugaki mandou seus pilotos suicidas atacarem a frota americana. Mike Pavelek obteve da Marinha Japonesa acesso especial ao campo de pouso. Este é o campo de pouso mais meridional de todo o Japão. Os americanos estavam a apenas 800 quilômetros de Okinawa. Os japoneses estavam começando a sentir a pressão americana. O plano de Ugaki para salvar o Japão da invasão são enxames de pilotos suicidas. Ele envia um esquadrão atrás do outro. A Batalha de Okinawa vê o uso mais intenso da tática kamikaze de todos os tempos. E Ugaki tem um trunfo na manga. A mega arma secreta do Japão, o Oka movido por foguete, está finalmente operacional e pronto para lançamento. Saburo Dori é um dos pilotos do míssil conhecidos como Deuses do Trovão. Ele toma sua última bebida, uma xícara cerimonial de vinho de arroz. A missão de hoje não será fácil. Mas ação corajosa e resoluta dispersará até demônios. Vocês terão sucesso. Dori e outros 8 deuses do trovão dirigem-se a Okinawa a bordo de bombardeiros carregando os mortais Okas. Mais de 110 quilômetros a noroeste da ilha, a tripulação de Dori avista o primeiro navio da frota americana, o destroyer USS Manatial Abilene. Às 2h45 da tarde. Dori se prepara para o lançamento. A uma altitude de 5.800 metros, ele é liberado da nave-mãe. Ele dispara seus foguetes. Viajando a 965 km por hora, ele cai sobre o destroyer americano. Ele atingiu o navio no meio, que explodiu e afundou. Parecia que finalmente os japoneses tinham a arma assassina fundamental.
Senhor, há informes de que afundamos um navio inimigo e danificamos pelo menos outros 14. Preparar esquadrões para outros ataques. À medida que a frota americana continua seu ataque a Okinawa, o comandante Ugaki manda mais e mais mísseis aos céus. É um ato de desespero espelhado na Alemanha nazista. Em abril de 1945, os aliados fecham o cerco a Berlim. Apesar da oposição anterior de Hitler a missões suicidas, a Luftwaffe está sob pressão. Ela manda esquadrões em missões de sacrifício, primeiro contra bombardeiros americanos. Depois para mergulhar e bater em pontes estratégicas para deter o avanço dos aliados. É um pouco tarde para Hitler. Berlim cai. Mas no Japão, as missões suicidas continuam a infligir danos à frota aliada em Okinawa. E sob as ondas, os submarinos suicidas também estão no ataque. 6 de maio de 45, Oceano Pacífico. Nos mares ao largo de Okinawa, um submarino japonês se aproxima da frota americana, desesperado para desempenhar seu papel. Repito, suboficial Yokota informando. Kaiten 3 está armado. Mas há um problema. Um vazamento de água nos cabos corta toda a comunicação de Yokota. Ele não pode ser liberado. Pode me soltar. Eu procurarei o inimigo sozinho. Yokota vê negada a oportunidade de sacrificar sua vida por sua nação. Eu procurarei o inimigo. Até agora, os japoneses sacrificaram mais de 5.000 pilotos kamikazes. Mas esta nova tática não deteve o avanço dos aliados. Maio de 1945. Na Europa, a Alemanha finalmente se rendeu. Mais navios aliados estão chegando para aumentar a frota no Pacífico. E em 22 de junho, os americanos tomam Okinawa. Agora os aliados se preparam para invadir a pátria japonesa. Após a queda de Okinawa, o Japão estava em modo de sobrevivência. Seria de se pensar que a queda de Okinawa era o fim, que os japoneses iriam desistir. Mas não. Eles estavam determinados a continuar lutando e jogar tudo o que tinham nessa última e desesperada defesa do país. Em bases costeiras como Otsushima, a marinha japonesa prepara uma maneira nova de lançar seus submarinos torpedos. O Kaiten estava sendo lançado diretamente das bases, sendo rebocados para águas mais profundas. Depois estariam por conta própria, deveriam procurar e destruir navios americanos. Os japoneses também decidem lançar seu míssil suicida Uoka diretamente de localidades costeiras ocultas. Uma delas é perto da vila de Miyoshi, ao sul de Tóquio. Esta plataforma de concreto era a camada de baixo de um sistema de lançamento terrestre do Uoka. Aqui tinha trilhos de aço. Em cima dos trilhos ficava um vagonete com o Uoka. O vagonete tinha foguetes para fazê-lo se mover para lançar o Uoka, para ele obter velocidade suficiente
para lançá-lo em direção ao seu alvo. Ele aponta para o mar, de onde viria a esperada invasão americana. Agosto de 1945. Mais de 600 mísseis Oka estão de prontidão. 5.000 aeronaves são designadas para ataques kamikazes. E mais de 100 Kaitens são preparados. Todos prontos para a maior onda de ataques suicidas que o mundo jamais vira. Mas estes planos são em vão. Em 6 de agosto de 1945, os americanos lançam a bomba atômica em Hiroshima. 3 dias depois, lançam outra em Nagasaki. Enquanto o Japão usou a tática de um bombardeiro suicida para destruir um navio, os Estados Unidos apelaram para a ciência para criar uma bomba que destruiria uma cidade inteira. Foi o aspecto letal, a destruição causada por essas bombas, que finalmente persuadiu o Japão a jogar a toalha e se render. A guerra acabou. No fim, você tem de ver a grotesca tática kamikaze como um fracasso completo. Se você olhar os números, eles só afundaram 51 navios, e desses só um porta-aviões. 51 navios depois de tanto esforço, depois de tantas vidas perdidas, é um fracasso enorme para qualquer padrão. A tática suicida japonesa acabou falhando porque os americanos foram capazes de usar homens e materiais numa escala sem precedentes. Simultaneamente, os japoneses estavam ficando quase sem nada. Alimentos, combustível, homens, aviões, máquinas, petróleo, tudo. Os americanos simplesmente subjugaram o Japão no Pacífico. Depois de saber da rendição do Japão, o comandante kamikaze Ugaki ordena uma última missão suicida. A sua. Dominado pela vergonha da rendição, ele resolve morrer da mesma maneira que seus jovens pilotos. Ele registra o evento para a posteridade nesta fotografia. Ugaki não sabe pilotar. E levando ao extremo o espírito kamikaze, um de seus pilotos se apresenta como voluntário para levá-lo como passageiro. Mas o avião é interceptado e abatido por caças americanos. Com sua morte, Ugaki se torna o último dos kamikazes do Japão.